Já agradeço a Iris Maiara, que está aqui do nosso lado. Ela não conseguiu, claro, falar com ninguém da imprensa de sábado para cá, porque a gente tenta, Samuca, se colocar por um instante no momento dela. Iris, no sábado estava você, o Jackson, seu namorado com quem você já se relacionava há um ano, e suas crianças em casa. O que é que aconteceu? Como é que a Adelson, de forma tão fácil, conseguiu entrar no seu prédio? No caso, o porteiro lá do prédio disse que deduziu que teve uma vez, faz o que, um mês e pouco, acho, eu estava pedindo para ele, porque no caso ele não paga a pensão das crianças desde janeiro. Né? Eu entrei com um processo de separação realmente, porque eu estava tentando evitar isso para ser tudo de boa e não ter que agir pela justiça, que eu acho que é muito desgastante. Por mais que eu perdesse, mas que saísse tudo em paz. Mas ele nunca quis, nunca. Mesmo quando eu falava, vamos agir de paz, cada um para o seu lado, e ele sempre falava que não, né? Sempre tentava algum empecilho para poder me prender de alguma forma. Não queria dar dinheiro. E eu falei para ele que pelo menos ele comprasse, então, já que o problema seria dinheiro, comprasse lanche, comida e fosse dar, né? Pedisse para alguém levar ou deixar na portaria. Aí esse dia ele foi lá. Isso há 30 dias atrás. Faz mais um mês, mais ou menos. Foi lá, conversamos. Nesse dia a gente até chegou a discutir e tudo, que eu acho que foi até presenciado por alguém do prédio que houve esse comentário. Pronto, aí o porteiro em questão, não, nesse dia o porteiro veio até a mim perguntando se podia. Eu falei sim, porque no caso ele estava indo em paz. E era a única coisa que eu queria, em paz. Ele vivesse a vida dele e eu a minha. Até pelo bem das crianças, né? Porque viver com os pais sem se falar, ter que falar através de outras pessoas é horrível. Aí ele entrou. Aí o porteiro disse que deduziu que ele estava autorizado, mas em nenhum momento eu falei que ele estava autorizado. Não ligou nada para conferir nada. Não, não ligou nada, nem nada. Eu acho que todas as vezes que ele fosse, se tivesse indo ou não, ele deveria ir lá na minha porta, porque o meu interfone estava ruim, perguntar, Iris, o Adelso chegou, pode entrar? Né? Eu acho que o certo de todos os condomínios é isso. Mas em nenhum momento ele foi lá e perguntou nada. Ele só abriu e pronto. E ele conseguiu abrir a porta do seu apartamento? Como é que foi no sábado? O miolo da minha porta estava ruim e eu tinha acabado de chegar de Natal sexta e eu ia ajeitar a porta. Né? A pessoa se sente um pouco segura porque tem portaria, que tem tudo. Então a porta estava aberta por conta do miolo, que a chave do meu irmão não estava pegando e a gente tirou o miolo para poder consertar e o chaveiro ainda não tinha ido. Aí o porteiro deixou ele entrar e pronto, porque achou que podia, né? Deixou ele entrar e pronto, sendo que o porteiro viu eu entrando no estacionamento com meu namorado, viu meu namorado, viu eu descendo do carro com meu namorado, viu eu descendo com as crianças, com o filho do meu namorado, e mesmo assim, que eu acho que mesmo em consciência, ele achando que pudesse entrar ou não, né, sendo que a gente está separado e lá ele não mora mais, quem mora lá sou eu, ele deveria ter pensado, ele está aí com o namorado dela. Você sabia que o Adelson tinha uma arma? Você sabia que Eu ele já tinha sabia. ameaçado fazer isso? Já, eu sabia que ele tinha uma arma antes, mas depois de uma ocasião que teve ano passado, em fevereiro, né? Eu tinha separado dele em novembro, né? De 2021. Peguei e saí. 2021, ou seja, quase há 2 anos. Tinha saído de casa em novembro de 2021 e fui morar na casa de Lagoa Seca, que no caso é a atual casa que ele mora, né? Com a irmã e o cunhado. Fui para lá. Ele invadiu essa casa em fevereiro, fez todo mundo de refém, me deu coronhada, o tempo todo falando que ia me matar, o tempo todo dizendo que ia se matar também, virou para o nosso filho de 9 anos e disse, filho, você tem que ser muito forte, porque hoje você vai perder sua mãe e seu pai. Isso ele chegou a dizer. Foi nessa época que você entrou com ação para pedir uma medida protetiva? Não, não. A família dele chegou lá, meu pai estava querendo chamar a polícia, e na hora que o meu pai falou chamar a polícia, a família dele disse não.
A família disse que não era para chamar. O tempo todo eu pedi a ajuda da família deles para eles internar ele, para tentar ajuda psicológica, porque eu não podia. Porque se eu ficasse se aproximando dele de alguma forma para ajudar, ele já achava que queria que pudesse ter uma possibilidade de voltar. E acaba eu vou sempre presa nisso, e esse ciclo sem fim de agressão, eu querendo viver minha vida e ele achando que poderia ter alguma coisa e tendo isso. Nesse dia eu fui para o trauma depois de 6 horas, só que eu não pude levar ponto na cabeça por conta do tempo que já tinha passado. A casa toda era ensanguentada, estava prima, filho da minha prima, amiga da minha prima, tava as crianças e ele, não sei de que forma eu consegui tirar as crianças de lá e ficou só eu e ele. E o tempo todo ele me socando, me dando coronhada, dizendo que na hora que a polícia chegasse ele ia me matar e se matar e não sei o quê. Aí, de alguma forma, no momento lá da angústia, eu comecei a chorar, falando que ia dar tudo certo, que a gente ia voltar. Para ver se tranquilizava. Isso, para ver se tranquilizava ele, para ele não cometer aquele ato, porque naquele momento ele estava disposto a fazer isso. Ô Iris, voltando ao cenário de sábado, Sim. estava você, seu namorado, seus 2 filhos, que são filhos do Adelson, Sim. e também uma outra criança. Essas crianças viram Adelson matar seu namorado? Viram, todos viram. O nosso filho de 4 anos fala o tempo todo, papai mal, papai muito mal. O que é que ele disse quando entrou no apartamento? Ele chegou a falar? Ele não disse nada, disse nada. Na hora que eu vi ele entrando, eu fui para cima dele. Na hora que eu vi ele entrando, eu fui para cima dele para meio que impedir, não sei. E como o Jackson estava saindo do banheiro, pegou ele inesperado, né? Eu não estava esperando. Pegou, saiu do banheiro e ele já saiu atirando. Muitos tiros. Muitos tiros. Quando o Jackson caiu no chão, ele ainda continuou atirando e depois ele fugiu. As crianças, o filho de Jackson e o meu filho mais velho ainda correram atrás dele. Só para quem está em casa entender, a idade dessas crianças? 4 anos e os outros 2 de 9. Quer dizer, um de 4 anos, que é o seu, Eu, e o de 9, e o filho do Jackson. de 9 anos também. Samuca está me ouvindo, ele está querendo participar conosco aqui nesse momento tão difícil. Samuca, fica à vontade. Vou perguntar aqui a ela. Sobre essa questão do porteiro, eu acho que já deu para a gente entender. O Adelson, como o apartamento, ele já tinha morado com você nesse local, então os porteiros até conheciam a rotina. Sim. Mas como já faz um ano que vocês estavam assim devidamente afastados e já estava namorando com outro rapaz, você esperava que o porteiro pelo menos interfonasse? Então, já teve outras ocasiões que minha madrasta foi lá no meu apartamento, sumiu o notebook meu, apareceu uma carne podre dentro do meu colchão, um rasgo. Dentro do colchão? Dentro do meu colchão, um rasgo e uma carne lá dentro. Porque, tipo assim, eu passava muito mais tempo lá em Natal, né? Como a Atualmente gente... você estava morando em Natal porque estava se relacionando com ele. Tava assim, para as crianças não ficar sem o contato do pai, eu ficava uma semana com as crianças, outra semana eu ficava com ele. Aí na semana que eu não estava com as crianças, eu sempre estava em Natal com meu namorado. Aí essa semana que eu estava lá, quando eu cheguei eu estava sentindo um cheiro muito forte. Tinha um rasgo. Aí quando eu abri um pouco, tinha uma carne crua lá dentro. Eu sabia que tinha entrado alguém e colocado, porque uma carne não entra lá sozinha. E a minha madrasta foi uma vez lá e um dos porteiros tinha falado para minha madrasta que o Adelson entrava lá na hora que ele quisesse, que a gente que se virasse, porque ele também era dono
e que não ia se meter nessa briga, não. Eu tinha até conversado com o síndico sobre essa carne, fiz a filmagem, mostrei para ele. O síndico falou que ia conversar com esse porteiro e tudo, porque eu acho que, na minha concepção, eu não sei se é verdade, né? Eu acho que o porteiro pode ter facilitado ele entrado e colocado a carne lá dentro, porque eu e meu namorado, quando ele estava aqui em Campina, é minha casa, né? Do mesmo jeito que na casa dele ele poderia levar quem ele quisesse, era minha casa, meu atual endereço, eu poderia levar quem eu quisesse. Eu e meu namorado morava lá. Agora, Iris, Passar o final de semana lá, eu acho que ele deve ter botado a carne pra, tipo, não sei, tipo, estragar o colchão, alguma coisa assim. qual era o relacionamento do Adelson com o Jackson? Eles se conheciam ou não? Se conhecia de vista poucas vezes, mas se conhecia por conta do Ceasa, né? Porque ele também trabalhava no Ceasa de Natal. O Jackson também era comerciante. Também trabalhava no Ceasa de Natal. Mas poucas vezes eles se viram, uma ou duas. Adelson, antes de praticar o que ele fez sábado, ele teria te avisado que iria fazer isso. Ele sempre falou que iria fazer isso, que o ódio dele era ele. Ele culpava que o fim do relacionamento da família dele foi por conta do Jackson. Se não fosse o Jackson, a gente estaria junto. Tudo que aconteceu, ele fala que foi a culpa dele. Eu falava que não, que todos nós tínhamos culpa. Tanto eu tenho a minha culpa, eu sei onde eu errei, ele também. Ele errou muito em muitas questões. Não é uma pessoa, né? Ninguém obriga ninguém a ficar com ninguém. Só que ele sempre tentava colocar a culpa para ele. Sempre tentava botar a culpa para ele, mas na hora que eu quisesse voltar, ele voltava. Por que você acha que no momento que ele matou o seu namorado, ele não atirou em você? Eu não sei. Na hora eu até pensei que teve uma notícia que tinha saído que ele tinha se matado, né? Porque ele já tem propensão a isso, né? Ele várias vezes já tentou fingir que ia se matar, sei lá. Depois que terminou o relacionamento? Não, antes também, nas nossas brigas, nosso relacionamento sempre foi muito conturbado, muito agressivo. Às vezes ele falava que ia pular do prédio, tomava muitos remédios e falava que ia morrer, e não sei o quê, coisas assim. E na minha cabeça, na hora, eu acho que ele poderia ter matado ele, depois ter se matado e me deixado para poder ficar com as crianças. Na hora eu pensei isso. Até fiquei pensando nisso quando saiu a notícia. E deve ter sido mesmo, e fiquei muito angustiada. Porque, querendo ou não, ele é o pai dos meus filhos, eu quero ele preso. Não morto. Eu quero ele preso, eu quero a justiça. O carro que ele usou parece um carro branco, não era o carro dele. Eu acho que ele deve ter pegado com alguém. Parece que ele estava bebendo com uma pessoa lá em Lagoa Seca. E lá nesse mesmo local ele estava falando para essa pessoa que ia fazer uma desgraça e pediu o carro emprestado. Foi com esse carro que ele chegou lá. Foi isso mesmo. E agora, nesse meio, você não tem medo assim dele estar vivo? Tenho com certeza. Eu acabei de sair agora do meu advogado, porque tem muitas questões ainda. A loja que era do Ceasa, que era no nosso nome, ele fez uma armação lá com o pessoal do Ceasa. Eu já sei que ele falsificou a minha assinatura para poder botar no nome da sobrinha dele. Ele não paga a pensão das crianças desde janeiro. E quando